pessoal, está começando mais uma edição do Café com TV e hoje vamos trazer muitas informações e atualizações de mercado. Tomou posse o novo presidente do Centro do Comércio do Café do Estado de Minas Gerais. Você vai saber quais são os desafios a partir de agora. Valor bruto da produção agropecuária alcança 132 bilhões de reais em Minas. O exemplo de uma lavoura que não sofreu com os impactos das últimas chuvas. E mais, a consultoria para o produtor rural e como anda a produção de feijão no estado. Café com TV, há mais de 15 anos no ar, a notícia sempre na dose certa. A gente abre a edição de hoje falando que o Centro do Comércio do Café do Estado de Minas tem um novo presidente. Ele falou sobre os desafios que tem nessa nova gestão. Ricardo Schneider assume a presidência do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais por 2 anos. Durante o discurso de posse, ele destacou a importância da instituição para o Estado e se comprometeu a trabalhar com dedicação para que o setor se fortaleça ainda mais. A gente tem um momento em que o comércio de café é muito demandado pelas novas exigências de ESG. O segmento do produtivo vem sendo apertado por um melhor controle de uso de defensivos e todo esse trabalho passa aqui pelo centro. E é um desafio conjunto e a gente espera seguir ajudando e sendo um facilitador para todo o setor. Durante a Assembleia, os associados conheceram também o novo Conselho Administrativo, a Diretoria Executiva e a Diretoria de Apoio. O novo presidente destacou que o mundo precisa reconhecer que a cafeicultura brasileira tem investido muito em sustentabilidade. A cafeicultura ela é extremamente benéfica para o meio ambiente. Entre as culturas, ela é uma das que se destaca por ser sustentável, por sequestrar carbono da atmosfera. Isso precisa ser demonstrado, isso precisa ser registrado, precisa ser mostrado. O setor de exportação passa por uma grande mudança. Segundo Ricardo, todos precisam ficar atentos ao novo rumo que o mercado caminha. Toda a cadeia está em compasso aí de espera, a estrutura de preço do mercado mudou, a operação de cash and carry não funciona mais, as torrefações mudaram um pouco a forma de trabalhar, os dealers também mexeram um pouco na sua forma de trabalhar e o mercado todo está se adaptando. Durante 15 anos, Arquimedes Colli Neto esteve à frente da instituição. Agora, ele assume a vice-presidência. Nós nunca tivemos uma divergência com relação a exportador, produtor, cooperativa, armazéns gerais, transportes, nada aqui dentro. Todo mundo focado no produto café. Se é bom para um setor, bom para o outro, sempre a gente olhou o bem maior. Esse foi o nosso trabalho do Centro do Comércio de Café. Criado há mais de 40 anos, o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais trouxe vários benefícios para o sul de Minas. As negociações ganharam agilidade e muitas empresas se instalaram na região. Hoje, Varginha se tornou um grande polo de negociações de café do Brasil. Antigamente se negociava muito café na Praça de Santos e menos na Praça de Varginha. Hoje, sem dúvida, nós temos aí inúmeros corretores, inúmeros exportadores, armazéns gerais, investimento pesadíssimo aqui na nossa região. Algumas empresas multinacionais com sede em Varginha hoje, que foram milhões de investimento. Eu acho que o centro fomentou tudo isso. Esse foi o grande legado. Em 2014, inaugurou a sede própria e conta hoje com 140 associados. Durante a cerimônia de posse, Arquimedes fez questão de destacar as conquistas do setor. Nós passamos a fazer parte da mídia diariamente, falando de café, falando de Minas Gerais, falando de Varginha, falando do sul de Minas. Eu acho que agregou muito. Grandes desafios. Nós tivemos o problema do CMS, que foi uma luta muito grande para que a gente negociasse com o Estado. Tinha um valor bem alto a ser recebido pelas empresas, pelos produtores.
a gente conseguiu negociar, acertamos tudo com o Estado, um crédito presumido, hoje funciona normalmente. A instituição sem fins lucrativos presta diversos serviços aos associados. Primeiro é um local para discutir ideias, onde a gente se reúne e troca ideias sobre o setor cafeeiro. E nós oferecemos aqui também classificações de café para emissões de laudo, a gente faz certificado de origem, a gente tem um curso anual que é para ensinar pessoas iniciantes no setor cafeeiro, para dar esse suporte de funcionários mais qualificados para as empresas. Então é um setor que agrega todos os setores cafeeiros. Em 2023, o Centro do Comércio do Café de Minas Gerais pretende implementar vários projetos que colocarão Varginha definitivamente no mapa mundial do café. Nós estamos também com o projeto pronto que nós fizemos na nossa gestão, que é a reestruturação da rua, né? Fazer uma rua linda, é uma rua pequena, mas uma rua que possa representar realmente o café no Brasil. E que essa rua esteja assim nas revistas internacionais, mostrando o simbolismo do café. E acho que a Prefeitura deve iniciar esse trabalho, que nós fizemos todo o projeto, está entregue. É importante para a imprensa, é importante para que vocês que trabalham com café também tenham mais munição e mais coisa para apresentar. E se é destaque no mundo do agro, a gente mostra aqui no Café com TV. Durante a entrevista ao Café com TV, o novo presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais falou sobre a grande volatilidade do mercado, que ainda busca mais informações de produção e consumo mundial de café. A gente vê que essa volatilidade ela tem aumentado e em alguns momentos, mas não é nada, não tem uma tendência clara. Então o mercado realmente ele está flutuando em muitos momentos fora dos fundamentos, por especulação financeira, por movimento de caixa e reposicionamento de fundos, e a gente tem que fazer é esperar e cada um se resguardar nos seus negócios, as operações, trabalhar com as operações sem tanta alavancagem, sem tanta exposição, porque com essa volatilidade, se você é pego no revés, o dano pode ser grande. Ricardo destacou a inviabilidade de algumas operações. Hoje, o café no mercado físico está valendo mais que o mercado futuro e isso tem dificultado alguns negócios. Inviabiliza a operação de cash and carry, que é você comprar o café e carregar para carregar o estoque. Porque ele, a partir do momento que você compra o café, ele começa a teoricamente valer menos. Se você tem uma operação totalmente destravada, sem hedge, sem nenhum tipo de proteção. Então, isso acaba afetando uma certa liquidez no mercado, porque você tinha em alguns momentos os dealers, os comerciantes, né, estritamente falando, se posicionando, comprando café para posições que iam ser vendidas depois. Então a operação deles ficou um pouco mais difícil. Eles não saíram do mercado, não vão sair, são empresas muito sólidas, mas essa operação por si só ela teve que mudar. A gente tem que realmente se acostumar com essa nova estrutura de preços. Eu acho até que essa retração um pouco na demanda, em parte, tem a ver com isso, porque você começa a exaurir os estoques e todo mundo começa a trabalhar um pouco mais leve. Para Arquimedes, hoje existem vários fatores que podem influenciar nos preços da saca de café. Por isso, os cafeicultores precisam aproveitar as oportunidades de acordo com a necessidade de cada um. Nunca fui de fazer previsões, né? Porque eu acho que por mais que você imagine uma coisa, ela pode não acontecer. E a responsabilidade nossa é de falar a coisa correta, porque senão você pode induzir as pessoas ao erro. O mercado, na minha opinião, ele vai se manter numa estabilidade, remunerando o produtor, com oscilações entre altos e baixos, mas sempre remunerando. É uma safra que vai ser boa, mas não vai ser aquela super safra. E pode subir um pouco mais em determinado momento algumas notícias, pode cair às vezes, que faz parte do negócio café, em detrimento de outras notícias, mas isso faz parte do jogo. Mas de uma maneira geral, eu acho que o café vai bem. E agora você confere a análise completa de mercado com o nosso especialista Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil.
fevereiro é marcado por alta no mercado de café. As 2 primeiras semanas de fevereiro foram de alta em relação ao mês de janeiro e apresentaram preços médios para o vencimento março Nova York em 175 centavos de dólar por libra-peso. O preço padrão de um café físico tipo 6, bebida dura com 86 defeitos, nessas 2 primeiras semanas ficou em R$ 1.110 a saca. A partir do dia 13, o mercado apresentou recuperação com fechamento de 3 dias acima de 180 centavos de dólar por libra-peso. Isso significou uma alta nos preços físicos do café e o mesmo padrão tipo 6, bebida dura com até 86 defeitos, foi trabalhado a R$ 1.135 a saca. Na semana do Carnaval e os 2 últimos dias do mês foram de continuidade do movimento. O preço médio para o vencimento março Nova York ultrapassou a barreira dos 190 centavos de dólar por libra-peso, fechando com média de 194 centavos de dólar por libra-peso, e no mercado físico atingiu R$ 1.190 a saca. As principais notícias que influenciaram o movimento de alta no mês de fevereiro foram: primeiro, o Rabobank apresentou números que mostram equilíbrio entre oferta e procura para a temporada 2023-24. Isso foi positivo para manter os preços acima de 170 centavos de dólar por libra-peso. As exportações colombianas recuaram 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso também dando suporte para os preços. O IBGE divulgou sua primeira estimativa para a safra brasileira e projetou 55,3 milhões de sacas, levemente acima dos primeiros números da Conab, que foi de 54,9 milhões de sacas. Oferta limitada de café no Brasil ajudaram também a dar firmeza aos preços. E estoques em queda nos Estados Unidos, chegando a 6,2 milhões de sacas, o menor volume em 6 meses, também contribuíram para a alta. No fim, os preços subiram 1.400 pontos entre o primeiro e o último dia do mês. E isso significou um aumento de preço de R$ 1.090 para R$ 1.155, alta de R$ 65 por saca entre a primeira e a quarta semana. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E a seguir, uma lavoura de café que não sofreu com os impactos da chuva e está bem irrigada no sul de Minas. Você vai saber quais são as técnicas que foram adotadas por lá. Eu volto já. E já estamos de volta agora sim para falar da lavoura de café em Alfenas, que não sofreu com os impactos das chuvas dos últimos meses. E está bem irrigada. Nossos repórteres mostram quais foram as técnicas adotadas para isso. O trato cultural do café dessa fazenda de Alfenas está com tudo em dia. Mesmo com as incertezas e adversidades causadas pelas fortes chuvas que atingiram a região, esse produtor garante que tudo está caminhando de acordo com o previsto. O segredo? Planejamento e investimentos eficazes nos momentos certos. Tá tudo certo, a gente tomou a atitude certa, na hora certa. Eu acho que hoje, na agricultura, está muito inviável não irrigar as lavouras. Segundo ele, a propriedade tem 450 mil pés de café plantados numa área de 80 hectares e todos eles estão devidamente irrigados. A expectativa de produção para este ano será de 4.000 sacas a partir do mês de abril. A gente irrigando, qualquer produto que você joga na lavoura, ele pega mais, é sempre positivo, nunca passa. Diferentemente de outras propriedades da região,
Aqui a safra será de acordo com o planejado. Eu colho aqui 70 sacos por hectare, a fazenda de 80 hectares produz 4 mil sacos por ano. Aí, se fizer a conta, não vai dar isso. Mas é que eu trabalho com 50% da fazenda safra zero, 50% da fazenda em produção. Outra grande vantagem que eu tenho aqui, eu colho meu café 3 meses antes, antecipado. Em julho, na hora que a turma começa a colher café, meus cafés já estão esqueletados, adubados. De acordo com Wagner, a plantação conta com irrigação há 10 anos. Segundo ele, investir na irrigação tem sido o grande segredo do sucesso. A plantação conta com 2 sistemas de irrigação, a por gotejamento e através de pivôs. Todas as 2 irrigações são muito boas. Particularmente, eu prefiro mais o pivô, que é uma irrigação mais, como eu digo, mais bruta, irriga 100%, você vê a água. E o gotejo não, o gotejo é a dosinha ali no pé, dá mais mão de obra. A técnica de gotejamento é usada para irrigação localizada, possui custo mais elevado, mas com alto rendimento e precisão. Já a técnica utilizando um pivô central consiste num sistema preparado para irrigar uma área circular de lavoura e com boa uniformidade. Para o produtor rural, é muito importante ter atenção às técnicas de irrigação e sobre os cuidados e controle de pragas, principalmente nessa época do ano. Os pequenos espaços que a gente tem do dia aí de tempo bom, entrar pulverizando, olhar que o café está com problema, o que precisa, não trabalhar em horas muito quentes, ou de manhã ou à noite. Para Wagner, manter a terra na sombra é uma inteligente maneira de preservar o bom cultivo do cafezal. Eu trabalho com braquiária no meio das lavouras, então eu só tenho braquiária e café. Então minhas terras são o ano inteiro na sombra. E esse café estando na sombra o ano inteiro é uma vantagem muito grande. Uma que é adubo verde para o pé de café e outra que muita pragas, insetos, matos, não nasce, só fica braquiária e café. E essa massa na lavoura, na rua da lavoura, vale muito, é muito bom. O clima também impactou a produção de feijão. A nossa equipe foi até Paraguaçu, no sul de Minas, para conferir como está a cultura. Uma pesquisa recente mostrou que a produção de feijão no Brasil terá de crescer cerca de 44% até 2050 para atender à demanda pelo produto. Isso significa nada mais nada menos do que um aumento de 1,5 milhão de toneladas do grão, segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O cenário para o crescimento será de adversidade nas lavouras. O motivo? O clima. A análise foi feita a partir de dados estipulados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, o IPCC. Estudos agronômicos de produtividade fornecidos pela Embrapa sobre 2 cultivares de feijão foram associados a informações em relação aos tipos de solo do Brasil e às variáveis meteorológicas medidas diariamente pela Plataforma de Informações sobre o Clima mantida pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Grãos são produzidos em todo o Brasil e fatores como o clima e o solo, bem como as características agronômicas das plantas, interferem na hora da escolha do melhor momento para a semeadura. Aqui no sul de Minas, os fatores climáticos têm atrapalhado a produção da soja e também do feijão. Essa fazenda de Paraguaçu resolveu suspender a semeadura do grão em razão de fatores como a chuva, as pragas e as doenças, apesar de ser o momento ideal para o plantio. Igor é engenheiro agrônomo da fazenda. Segundo ele, a escolha foi assertiva no intuito de diminuir os riscos em relação à produtividade, bem como prejuízos. Então, esse ano vai influenciar diretamente no plantio do feijão, por conta que a soja já atrasou muito por quantidade de chuva, muitos dias nublado, se atrasa o período de maturação dela, consequente colheita, plantio do milho, e aqui a gente depois do milho que plantava o feijão, só que em área irrigada. E como vai atrasar o milho, consequentemente vai atrasar o feijão também. Isso daí pode trazer uma perca significativa para a fazenda, então a gente prioriza uma cultura de menos risco. O Brasil é um dos maiores produtores de feijão comum do mundo. Os estados de Minas Gerais, Paraná e Bahia são os principais produtores, concentrando quase 50% da produção nacional. Porém,
As adversidades geradas pelo clima, além das pragas e doenças, foram fundamentais para a suspensão dessa fazenda no sul de Minas. Esse ano foi um ano bastante atípico, chuvas acima do normal. Teve problemas na hora de pulverização, residual de produto que acabou diminuindo. A gente teve problemas com mofo branco, é uma doença que está atacando bastante a região aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil. E o feijão também é uma cultura que favorece essa doença, então por isso a gente está optando por não plantar esse ano. Além da decisão de suspender o plantio do feijão, a fazenda atrasou a colheita de soja. O ano passado a gente plantou mais tarde, colheu mais cedo. Esse ano a gente adiantou uns 15 dias de plantio e atrasou também a colheita, então, consequentemente, vai atrasar todas as próximas culturas. E falando ainda sobre os fenômenos climáticos, a EPAMIG indicou uma estratégia para os produtores terem pasto durante a seca. Veja como isso funciona. A forragem no rebanho na época de seca é um desafio constante para produtores rurais. A falta da água afeta diretamente no crescimento, desenvolvimento e valor nutritivo do pasto. Uma estratégia eficiente para contornar esse prejuízo vem sendo desenvolvida pela EPAMIG. É o diferenciamento de pastagem, também conhecido como vedação de pastagem. É o ato de você, do pecuarista, do produtor, reservar uma área, normalmente 30 a 40 dias antes de terminar as chuvas, de finalizar as chuvas, deixar acumulando a forragem ali para que ela seja utilizada no período da seca. Apesar de ser simples, tem alguns detalhes a serem observados durante o manejo. Primeiro ponto, espécie forrageira. A gente não pode diferir qualquer planta forrageira. Temos que dar preferência para forrageiras, espécies forrageiras, que são de um porte menor e que produzam menos como e mais folha, que é o interessante para o animal alimentar, para o animal consumir. Normalmente, as utilizadas, as forrageiras recomendadas são as forrageiras do gênero Braquiária e do gênero Sínodo. Além disso, o rebaixamento do pasto deve ser levado em consideração. É interessante que a gente coloque uma lotação maior de animais e que faça o rebaixamento desse pasto para que aumente a entrada de luz e a gente estimule perfilhamento, estimule a produção de plantas novas. O diferimento é uma estratégia, então, simples, uma técnica, se manejada de maneira correta, a gente consegue ter bons resultados, sim. E daqui a pouco tem a consultoria semanal para o produtor rural. Não saia daí, porque o Café com TV volta já. O Café com TV já está de volta e agora vamos direto para o quadro Cuidando do Cafezal. Ferrugem, lagarta, bicho mineiro e ácaros vermelhos. Doenças e pragas atingem as lavouras de café nessa época do ano. E eu converso agora com o PC da Geagro, que explica a você, amigo produtor, como controlar essas doenças. Então, Lucas, o produtor tem que estar muito atento nesse momento aqui, porque a maioria dos produtores já querem finalizar as pulverizações. Então, essa inspeção na lavoura é a mais importante. Por quê? Aqui, como você falou, eu posso ter ácaro vermelho principalmente, lagartas que comem a folha, principalmente as folhas mais novas, mais tenras, e ela tem um hábito de esconder durante o dia quente e à tardezinha ela vir se alimentar e causa bastante desfolha. Além disso, existe uma lagarta que é urticante, que ela, no caso de lavouras manuais, de colheita manual,
ela pode causar alguma lesão ao pessoal que vai fazer a colheita, né? A principal doença é a ferrugem, entendeu? Mas junto com a ferrugem, a gente está observando aqui também foma, complexo de foma, a mancha de foma e também a cercóspora. A cercóspora, ela ataca tanto a folha como o grão e pode causar uma queda prematura desses grãos. Então, uma lesão, às vezes, no grão pode derrubar. Então, essa análise aqui é muito importante. Então, nessa lavoura em questão aqui, e se for no caso do produtor já estiver finalizando, ele tem várias opções aqui para controlar o complexo de doença. Vamos falar em doença, né, inicialmente. Ferrugem, mancha de foma, né? Eu preciso entrar com o quê? Eu tenho duas opções. Eu vou entrar com Priori Extra, a 750, mais o Alto 100 para me dar um residual contra a ferrugem. Então eu tenho mais residual para a ferrugem. Se eu tiver com bastante mancha de foma, eu posso mudar o fungicida, que seria o Priori Top a 400, mas eu mantenho os 750 ml de Alto 100. Pensando em pragas, ácaro e lagartas, eu tenho outras opções. O que é? O Curium, eu posso fazer o Curium aqui visando lagartas para dar um choque, né? Acrescentado do Vertimec, que eu já vou estar fazendo aqui um manejo do ácaro vermelho. Então eu já faço esse manejo com as duas pragas aqui principais, para não causar aqui desfolha, né? Ainda dá tempo para o produtor fazer inseticida via solo. Caso ele optar por um foliar, eu tenho duas ferramentas boas. Eu tenho o Voliantargo, né, que eu vou fazer visando bicho mineiro e ácaro. Caso ele já tiver infestação já de bicho mineiro, eu preciso fazer um choque que eu concuro a 0,8. E se eu tiver querendo fazer esse concuro, o manejo já do ácaro, eu acrescento o Vertimec. Então, para o complexo de doença, eu tenho o Priori Extra mais Alto 100, o Priori Top mais Alto 100. Para o complexo de insetos, eu posso fazer o Voliantargo agora um pouco mais cedo, ou o inseticida via Solactara e Durivo. Caso ele já tenha muita lagarta, eu tenho que fazer um curo e eu já adiciono o Vertimec aqui para ele controlar não só o bicho mineiro, mas as lagartas, além do ácaro vermelho. Então o produtor é muito importante, porque na maioria dos casos, os produtores já estão finalizando as operações, os foliares. Então, a escolha desses produtos, dessa combinação, com certeza o produtor vai garantir o quê? Mais folha no pé, garantindo o quê? A produção desse ano e mantendo o pé enfolhado, ele já garante a produção do próximo ano. Caso tenha ficado alguma dúvida, procure uma loja da Geagro, porque esses cuidados são muito importantes. Esteja atento e eu espero você na semana que vem em mais um quadro Cuidando do Cafezal. Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E vamos agora para as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Nos próximos capítulos do Café e Cultura, vamos contar a história dos principais países produtores de café. Hoje vamos começar com a Colômbia. Na Colômbia, o café é cultivado nas 3 cordilheiras que cortam o país: a oriental, a central e a ocidental. O clima é peculiar e cria 2 estações secas e 2 úmidas ao ano. Isso provoca 2 períodos diferentes de crescimento, floração e frutificação, resultando em 2 grandes colheitas. A Colômbia é o 2º maior produtor de café arábica do mundo e o 3º maior produtor quando o assunto é café arábica e robusta, perdendo para o Brasil e para o Vietnã. A média dos últimos 4 anos é de 14 milhões de sacas produzidas. O país ficou conhecido por grandes investimentos em marketing, propaganda, promoções e patrocínio de eventos. Evoluiu então de uma marca de origem para uma marca presente em vários rótulos de grandes torrefadores do mundo inteiro. O café é suave, possuindo elevada acidez. O cultivo é sombreado, a colheita é seletiva e o café é preparado pelo método do despolpamento. Em síntese, a Colômbia é o maior case de sucesso no mercado de café, o The Richest Coffee of the World,
fez o Café da Colômbia ser reconhecido e hoje Café da Colômbia é sinônimo de café de qualidade. Enfim, é isso, Café com TV, porque café também é cultura. E a seguir, as informações sobre os preços do café no Vietnã. E o Lúcio Caldeira tem a pergunta da semana no Quiz do Café. O quiz de hoje fala sobre produção de café canéfora, mais conhecido como Robusta e Conilon. Para testar os seus conhecimentos, qual o país que mais produz essa espécie de café? As opções são A, Brasil, B, Vietnã, C, Indonésia e D, Índia. A gente responde aí o quiz na volta do intervalo. E o Café com TV já está de volta com a resposta do Quiz do Café. Voltamos então para responder o Quiz do Café. Qual o país que mais produz café da espécie Robusta Conilon no mundo? E a resposta é o Vietnã. Letra B. O Vietnã produz, em média, 29 milhões de sacas por ano. Enfim, é isso. Semana que vem eu volto. Um abraço. A BIC fez essa semana uma coletiva de imprensa para divulgar os números do consumo interno de café. Foi a divulgação da pesquisa Compras de Café no Varejo. Confira. Dados apurados pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, mostram que o consumo de café chegou a 21,3 milhões de sacas em 2022. O número representa um recuo de 1% em relação ao ano anterior. Este volume representa 41,8% da safra de 2022, que foi de 50,9 milhões de sacas, segundo a Conab. Em 2021, o volume representou 45,3% da saca, que foi de 47,7 milhões de sacas. A atribuição que a gente entende que pode ter acontecido são alguns fatores. Primeiro, o acúmulo da inflação no primeiro semestre. Isso impactou diretamente no bolso do consumidor brasileiro, que já vinha a reboque de 2021 e por conta da questão do aumento da matéria-prima, que veio chegar no varejo com efeito tardio, talvez tenha impactado esse último trimestre e feito essa desaceleração. Esse é o sentimento que a gente tem. Pós-pandemia, o café sofreu fortes impactos climáticos, mas continua sendo um alimento importante para os brasileiros. O país ainda ocupa o segundo lugar do consumo da bebida, atrás dos Estados Unidos. E lá em 89 nós tínhamos um consumo per capita chegando a 2 quilos, e essa evolução com a autorregulamentação feita pela BIC elevou para quase agora 4,8. Estávamos em 2021 4,84 e fechamos 2022 com 4,77. Neste cenário, o Conilon encontrou oportunidades com matéria-prima mais barata, já que o impacto nas lavouras do Arábica girou em torno dos 15%. E, evidentemente, em função disso, o Conilon, por ser uma matéria-prima mais barata e ofertar uma qualidade complementar no café, trouxe para as indústrias uma oportunidade de juntar essas duas oportunidades e entregar um café com maior rendimento, portanto, mais economia na xícara para a dona de casa. Segundo estudo realizado pela ABIC, no ponto de venda em 2022, a média nacional do reajuste de preço do café foi de 35,4%, consequência do repasse do aumento da matéria-prima, que vem desde 2021. A oferta de café que teremos esse ano, o estoque acumulado de passagem de anos anteriores e também desse ano, versus o consumo interno e exportação,
Nós enxergamos que não há espaço para grandes quedas, porque, na verdade, acreditamos que é possível que haja algum aumento, em função exatamente da restrição nessa oferta. A pesquisa mostrou que a categoria tradicional segue liderando o gosto dos brasileiros, mas também mostrou crescimento em categorias mais requintadas, ou seja, por um café de qualidade. A expectativa é que a gente siga crescendo, até porque é um mercado maduro. Nós estamos em 98% dos lares brasileiros. E os painéis solares são uma grande alternativa também no agronegócio. A nossa equipe foi até Guaxupé para conferir como é a economia. Olá para você que está acompanhando o Café com TV. Hoje nós iremos falar de energia solar fotovoltaica. E esse assunto está intimamente ligado à empresa Alvo Solar, com 6 anos de atuação no mercado aqui em Guaxupé. E o André Reis, que é o gerente comercial da Alvo Solar, já está aqui ao meu lado para poder explicar como funciona esse sistema de energia solar que está em alta. Bom, a energia solar fotovoltaica, né, funciona da seguinte forma: os painéis captam a luz do sol, né, e faz com que gere uma corrente contínua. E depois é convertida essa corrente através do inversor solar que conecta na rede, né, a corrente alternada 220, 60 Hz, que é o que nós utilizamos na concessionária. É viável? Muito viável, ainda mais assim na questão do segmento, né, do produtor rural, que hoje, para redução de custo-benefício, na época de colheita, na época de panha, é onde o produtor tem maior consumo. Então a gente faz um dimensionamento para que, né, lógico, a média de 12 meses, né, depois o produtor vai pagar somente o mínimo aí para a concessionária. E qual é o diferencial da Alvo Solar? A Alvo Solar, ela é uma empresa de engenharia, né? Nós estamos, como você mesmo disse, há 6 anos no mercado, com um corpo técnico especializado, né? E então a gente consegue fazer dimensionamento, trabalhando somente com as norma de segurança, norma NBR 5410 de aterramento. Então a gente faz o dimensionamento conforme a norma exige. E o campo de atuação de vocês? Nós trabalhamos hoje, né, na região no sul de Minas, né, Cerrado Mineiro e no leste paulista. Então a gente tem mais de 70 cidades, né, atendemos mais de 70 cidades nesses 6 anos de experiência aí. Qual o principal objetivo para 2023, André? Hoje nós estamos com uma expectativa de aumento, no crescimento nas vendas de até 40%, né, devido aos aumentos no custo de energia que estão por vir. Então, tanto para o rural, o CNPJ, que é o industrial, comercial ou pessoa física, né, inclusive nós possuímos financiamento específicos para esses segmentos, né? Então, nossa expectativa é um aumento aí de até 40% nas vendas. Pessoal, deixamos a fazenda e viemos aqui para os armazéns Ribeiro do Vale conversar com o Marcelo Páscoa, que é o gerente. Olha, é um cliente em potencial da Alvo Solar. Você vai entender agora o porquê. Quanto tempo você é cliente da Alvo Solar? Da Alvo Solar nós somos clientes já há 2 anos. Nós tivemos a nossa primeira experiência com a Alvo Solar, instalando uma usina na fazenda e, em decorrência do êxito que nós tivemos lá, resolvemos ampliar aqui para o nosso armazém, inclusive para a minha casa também instalamos uma usina lá. Então, quando eu falo em potencial é porque o senhor passou do armazém até para casa. São cerca de 200 placas aqui, né? São 200 placas aqui no armazém, na fazenda em torno de 250 placas. E uma coisa interessante também é que a instalação aqui no armazém, além de ter ficado tecnicamente excelente, ficou muito bonita, o que faz com que muita gente pare aqui para perguntar, tirar opinião. E nós sempre recomendamos a Alvo Solar. Além da eficiência técnica, que a gente leva muito em consideração, os preços que foram praticados também foram excelentes. Ou seja, cabe mais investimento? Com toda certeza, cabe mais investimento porque o retorno é rápido e é um retorno assim de alto valor agregado. E, seu Marcelo, tem a questão mais importante de tudo isso, né, que é cliente e empresa, a economia de energia no final do mês, né? Exatamente, isso é muito importante. Eu acho que para a gente obter essa economia da maneira mais interessante possível, o que mais importante fazer antes da obra é um planejamento entre a demanda e a produção a ser gerada. Falando da empresa, presta toda assistência também ao cliente, né? Não fica desamparado. Não, tem uma política de pós-venda muito importante e que é muito bom para nós clientes, para você não ficar na mão
caso aconteça algum problema. Nós, graças a Deus, ainda não tivemos nenhum tipo de problema no decorrer desse tempo. Então, estamos muito satisfeitos e recomendamos. Produtor e produtora, energia solar fotovoltaica é um investimento que só vai trazer retorno à sua propriedade. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Alvo Solar. E a seguir vamos trazer as informações do preço do café no Vietnã. O Café com TV volta já. Foi rapidinho e já estamos aqui. Olha, houve uma variação nos preços de café no Vietnã. Veja quais são os números na reportagem. Os preços do café no Vietnã, o maior fornecedor mundial de grãos robusta, chegarão próximos de uma máxima de 6 meses, acompanhando um aumento nas cotações globais e ofertas limitadas, enquanto os prêmios caíram na Indonésia quando novos grãos começaram a se acumular. Agricultores do Planalto Central, a maior área de cultivo de café do Vietnã, vendiam grãos entre 45 mil dong e 49.500 dong, representa 1,89 a 2,8 dólares por quilo, de 43.700 dong a 44.500 dong na semana passada. Os contratos futuros do Robusta ganharam 133 dólares a 2.205 dólares por tonelada no fechamento, o nível mais alto desde outubro do ano passado, mostraram dados da Refinitiv. Na província indonésia de Lampung, os diferenciais de preços diminuíram em meio a preços de referência mais altos e à medida que a nova oferta começou a se acumular na parte sul da ilha de Sumatra. Os grãos Sumatran Robusta foram oferecidos com prêmio de 40 dólares para o contrato de março esta semana, abaixo do prêmio de 90 dólares da semana passada. A principal safra de grãos de café na região sul de Sumatra geralmente acontece em meados do ano, mas algumas áreas costumam ter uma mini colheita alguns meses antes. E o valor bruto da produção agropecuária de Minas deve alcançar 132 bilhões de reais só este ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE e também pela Conab. O valor bruto da produção agropecuária mineira deve alcançar este ano 132,1 bilhões de reais. Os dados de janeiro apontam praticamente o mesmo resultado do ano passado. O indicador representa uma estimativa da geração de renda no meio rural e o cálculo é feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA da USP. Imaginamos que 2023 será um ano bastante promissor para o setor agropecuário de Minas Gerais. As lavouras, como de costume, têm sido as maiores responsáveis pela obtenção desse valor bruto da produção. Neste ano de 2023, há uma projeção da ordem de 89,1 bilhão de reais para as lavouras, correspondendo, portanto, a 67% do valor bruto. O resultado positivo das lavouras foi puxado pelo crescimento da cana-de-açúcar, batata inglesa, banana, feijão, laranja, algodão, mandioca e amendoim. Juntos, respondem por 29% das lavouras. Além disso, há uma expectativa de safra recorde de grãos em Minas Gerais, que deve alcançar 17,6 milhões de toneladas. Principal produto, o café tem previsão de queda de 1,6% em relação ao ano passado, devendo alcançar 28,5 bilhões de reais. Com participação de 25% no segmento agrícola, o VBP da soja deve ser de 22 bilhões de reais, com queda de 0,2% em relação a 2022. A estimativa para a cana-de-açúcar é de 13,3 bilhões de reais, com crescimento de 0,9%. Já a pecuária deve alcançar 43 bilhões de reais, com uma queda de 4,1%. Entre os produtos, apenas a carne suína apresentou crescimento, cerca de 5,4%, com estimativa de 3,9 bilhões de reais.
especialmente no caso do leite, onde nós tivemos um custo de produção elevado que levou a alguns produtores deixarem a atividade. Com isso, imagina-se, prevê-se uma ligeira queda na produção que pode vir a comprometer o valor bruto da produção. Naturalmente, estamos falando de valores referentes à produção agropecuária e aos preços de mercado, o que naturalmente também nós sempre nos deparamos com fatores climáticos e fatores de mercado que podem, de alguma maneira, mudar esse cenário no decorrer do ano. E o Café com TV fica por aqui, mas eu te convido a acessar a página da TV Alterosa e também as nossas redes sociais para você ficar ligadinho em tudo que tem no agro. Eu te encontro na semana que vem. Tchau, tchau!